Fala pessoal da internet, não, você não tá no canal errado. Eu tô com um amigo, um convidado hoje aqui com a gente. Meu nome é Pedro e eu espero substituir o Felipe à altura. Eu sei que é difícil, Nunca será. Mas a gente vai tentar, né? E hoje a gente vai falar sobre doutrinas da graça e como elas afetam a nossa vida na prática. Fica aí que hoje a gente vai falar sobre calvinismo e a vida. E é muito ruim gravar com uma pessoa mais alta do que eu, porque eu tenho que ficar com a porcaria da almofada. Olha, eu tô com a almofada porque eu sou muito baixo comparado com ele. O Felipe é da minha altura. Acontece, né? Coisas da vida, né? Muitas pessoas dizem que calvinismo é uma parada que não afeta em nada a vida cristã. Muita gente fala que é uma discussão que não leva a nenhum resultado na vida prática e não tem nenhuma aplicação ou não faz nenhuma diferença ficar discutindo essas coisas na internet ou na igreja. Mas na verdade a gente já percebeu, nós como dois calvinistas, Pedro Pamplona tem um blog chamado vidadegraça.com. Acessa lá, o jabá aí da amizade. E a gente como dois calvinistas, e vários calvinistas concordariam com isso, o calvinismo afetou profundamente o modo como a gente vive a nossa vida. Com certeza, assim, eu não consigo nem me imaginar como eu era antes e como eu sou hoje depois de conhecer as doutrinas da graça e a porta que ela abre para outros tipos de conhecimento. Então vamos ao primeiro ponto, depravação total, e ela mudou a nossa vida. Na minha vida, a doutrina da depravação total foi muito importante no modo como eu via relacionamentos, no modo como eu via casamento. Pedro vai casar daqui a pouco, né? Então ele deve estar lendo muito livro sobre casamento também. E tem um livro muito interessante do Dave Harvey chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Eu já li esse. Né? Um livro excelente. É justamente uma aplicação da doutrina da depravação total ao casamento. Perceber o modo como o pecado afeta a minha vida, perceber o modo como o pecado afeta a vida da minha esposa, perceber o modo como o pecado afeta todas as relações humanas é muito bom pra gente conseguir entrar em relacionamentos, quer sejam afetivos, quer sejam de amizade, quer sejam na igreja, quer sejam profissionais, de um modo muito diferente. A gente vence certas ingenuidades, tanto com relação a nós mesmos, quanto com relação aos outros, quando a gente percebe quão pecador nós somos e quão pecador as outras pessoas são e quão mal todos nós potencialmente podemos ser. No meu caso, a depravação total me ajudou também nos relacionamentos. Não no casamento ainda, mas creio que vai me ajudar em breve, mas em todos os relacionamentos pessoais, de igreja, com descrentes, com família, com amigos, porque o que acontece? A gente começa a estudar ou começa a ler a Bíblia de forma ou profissional, ou no seminário, ou em casa mesmo devocional, a gente tende a se achar melhor do que os outros, tende a querer saber mais, ser melhor que os outros, e a doutrina da depravação total é um balde de água fria no nosso ego, no nosso orgulho. Então ajuda a nivelar o crente no nível de todas as pessoas, todos nós somos pecadores e depravados, né? E nos ajuda também a nivelar no nível das pessoas descrentes. Às vezes a gente tem uma teologia que nos faz melhor do que os outros por causa da nossa fé ou por causa da nossa decisão de fé. Então isso também me ajudou a me comparar com um descrente e saber que é tudo pela graça e que eu sou totalmente depravado. Então essa relação entre o orgulho, o meu ego, e eu acredito que os nossos egos calvinistas ou não, né, são amenizados, colocados quase que zero para a depravação total. É uma doutrina que nos dá não só humildade no modo como a gente trata com os outros, mas nos dá cautela em todos os nossos relacionamentos humanos, entendendo que a gente não pode ser tão ingênuo e nem a gente pode achar que é sempre superior, melhor, e que a gente tá acima do bem e do mal, ou que a gente pode olhar para os outros com desprezo, porque todos nós estamos debaixo do mesmo charco de lodo e é só a graça que nos salva. É importante lembrar que se hoje eu sei alguma coisa a mais, se hoje eu já entendi alguma coisa, eu criei diferente e isso foi para melhor, um dia eu não criei assim, um dia eu não entendi assim, né? Todos nós estamos num processo do qual a doutrina da depravação total nos lembra que nós éramos daquele jeito e pela graça, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, por Deus Pai, também nós hoje nos tornamos melhores, crentes mais edificados, mais santificados, não pelos nossos méritos, porque somos depravados, e isso tem trabalhado no nosso ego e do nosso orgulho para perceber que as pessoas também estão passando por esse processo e que ele acontece de forma diferente em cada depravadinho que existe nesse mundo. Doutrina da eleição incondicional. É uma doutrina que muita gente critica, odeia, acha que se Deus é quem escolhe, se Deus é quem elege, por que a gente vai evangelizar? E no meu caso, na minha vida pessoal, a doutrina da eleição incondicional afetou justamente e de forma muito profunda o meu evangelismo. Tem até uma frase muito antiga que Piper cita no Alegre-se os Povos: caso a predestinação fosse verdade, ele nunca poderia ser um missionário. No entanto, depois de muitos anos lidando com a dureza do coração humano, esse homem chegou a declarar dizendo que se a predestinação não fosse verdade, ele nunca poderia ser um missionário. Entender que Deus é quem elege, que Deus é que salva, que Deus é quem escolhe, é Deus quem faz a obra, afetou muito a minha fé e
minha certeza de que eu tava fazendo um trabalho pra glória de Deus e que poderia realmente resultar frutos, porque era um trabalho que não dependia das minhas forças, não dependia da minha força de argumentação, não dependia da minha capacidade de citar as coisas bem, não dependia de quantos autores eu sabia decorar, ou de quantas datas eu sabia dar de cor, não dependia da minha habilidade de apagar a luz na hora certa, de usar uma música de fundo aqui e acolá, ou de tentar levar a pessoa a uma decisão. Eu sabia que tudo era plano, era força, era trabalho do divino. E essa doutrina calvinista da eleição me tornou um missionário nos anos que eu me dediquei à obra missionária nas escolas aqui da cidade, muito mais motivado a levar a causa do evangelho por causa da doutrina da eleição incondicional. Paulo, inclusive, demonstra uma preocupação muito grande nas suas cartas a respeito de que o evangelho chegue aos eleitos. Ele está trabalhando para que os escolhidos de Deus sejam salvos. A gente vê também ali no começo da igreja primitiva em Atos que a salvação, a eficácia da salvação estava que aqueles que foram destinados para a vida eterna creram e foram salvos. Então, esse argumento de que a eleição, a soberania de Deus, ela diminui o nosso zelo evangelístico, cai por terra também com a nossa preocupação, nosso zelo e amor pelos eleitos de Deus, por aqueles que Deus amou. No meu caso, a eleição também me traz um sentimento muito forte, não só um sentimento, mas uma convicção da segurança da minha salvação na soberania de Deus. Não fui eu que me escolhi, não fui eu que primeiro escolhi a Deus, mas ela está baseada numa decisão que é feita por Deus antes da fundação do mundo. Então ela é da eternidade passada para a eternidade futura. E isso me dá, ou nos dá a todos os crentes uma segurança de que Deus escolheu, Deus vai fazer a obra e Deus vai me salvar. Então a gente perde aquele medo, aquele tipo de barganha soteriológica de vou fazer isso para que Deus faça isso, vou agir assim para que Deus me salve, para que eu não perca a minha salvação. Então eu fico com essa segurança também de que Deus me escolheu e de que Ele está me santificando e que Ele está esperando para que aconteça a glorificação dos seus eleitos, né? Isso nos livra de certas crises de fé muito comuns, não é, no cristianismo? Também, que inclusive que eu já tive. Posso lembrar principalmente duas grandes crises de fé que eu tive e que essa doutrina com certeza, junto com as outras que a gente ainda vai falar aqui, me ajudaram muito no consolo, no conforto da alma, do coração, dessa segurança eterna que o crente tem em Jesus Cristo. E o nosso terceiro ponto, a expiação limitada ou definitiva, como você preferir. Ou da expiação eficaz, como alguns dizem, né? Essa doutrina me ajudou a me sentir muito mais amado por Deus e entender que a obra dele na cruz não foi uma obra geral. Ele não morreu por uma coletividade, ele não morreu simplesmente pelo mundo. Ele morreu por um grupo específico de pessoas. Ele morreu por pessoas que ele escolheu a dedo. Isso faz com que a morte dele, como a gente já falou nos vídeos sobre calvinismo, não seja uma ponte larga que leva até metade do rio, mas ainda que uma ponte estreita, é uma ponte que leva até o outro lado da nossa salvação de forma completa. E isso dá uma paz, isso dá um amor, isso dá uma esperança. Ninguém tem autoestima baixa quando entende o que Cristo fez por ele. Ninguém se sente pouco amado quando você entende aquilo que Jesus fez na cruz no seu lugar. Eu já falei nesse vídeo de humildade, de segurança, e pra mim existe um tripé das aplicações práticas da doutrina da graça que termina com a adoração. Pra mim, o acróstico da tulipa, ele é muito bem feito porque ele deixa exatamente a doutrina da expiação definitiva no meio ali, com o L de limitada. Então, pra mim, foi algo da soberania de Deus pra dizer que ela é o centro e pra mim também é a base dessas outras doutrinas, né? Por isso que eu tenho até dificuldade de conceber um famoso calvinismo de 4 pontos. Eita, então, famoso armiraldianismo. Armiraldianismo. Tá difícil de falar, né? É difícil de falar, cara. Não pode ser bom isso aí. Além dela me colocar numa posição de humildade, porque tudo veio de Cristo. Cristo fez a obra completa, né? Eu não tenho o poder de ligar ou desligar a eficácia da cruz, ou de acionar a minha salvação, ou tornar a cruz eficiente pra mim, pela minha própria decisão, pela minha própria fé. Ela me coloca numa posição de segurança, porque Cristo já fez tudo, né? Ele disse, está consumado. Ele não falou, vai pessoal, fiz minha parte, agora façam de vocês, ou agora é com vocês, já fiz a minha, ou então vão lá, se salvem agora, eu abri a porta, eu construí metade da ponte, né? Como o Iago falou, construam o resto. Então Deus, em Jesus Cristo, nos deu uma segurança de que a obra é completa. É até um jargão de dizer que Jesus Cristo é tudo que a gente precisa, que Jesus Cristo fez tudo que a gente precisa, que nossa satisfação, que nossa salvação está somente nele. E é exatamente isso que a doutrina da expiação definitiva faz. E completando o tripé, eu coloco a adoração da vida cristã, o louvor que nós devemos ter à pessoa de Jesus. Quando eu descubro que ele fez tudo por mim, que só nele está a minha salvação, que ele me salvou eficazmente, o meu nível de adoração, o meu nível de louvor, de santidade a Jesus Cristo, como demonstração de amor, ele precisa ser elevado. Então, pra mim, quando a gente fala de doutrina da expiação definitiva, que é tão mal entendida e que é tão jogada fora pela maioria das pessoas, né? Pra mim, ela nos leva a exatamente o tripé da aplicação das doutrinas da graça. A humildade, a segurança e a adoração a Jesus Cristo. Então, quando a gente estiver no louvor, quando a gente estiver na nossa vida prática de adoração, seja em casa, seja através da oração, da santificação, quando eu lembro que Jesus
Cristo fez tudo por mim na cruz, absolutamente tudo. A adoração passa totalmente a ser dele, não existe nada em mim. Eu presto o louvor que é devido somente a Jesus e não a outro homem. Quarta doutrina. Graça irresistível. É justamente um dos pontos que mais nos leva à humildade. Se nós pudéssemos resistir em último nível à graça de Deus e ao chamado ao arrependimento, nenhum de nós teria crido do chamado do Cordeiro. E essa é uma doutrina que humilha pra caramba. Deus precisou mudar o meu coração, Deus precisou transformar a minha vontade para que eu o quisesse. Ele me convidou para o evangelho, ele me convidou à fé, ele me convidou para a salvação, mas sendo convidado à salvação, sendo apresentado a essa beleza que é a vida com Deus, eu não quis. E eu não querendo, ele precisou quebrar as minhas vontades e me fazer ver quão maravilhosa é aquela cruz. Se tem doutrina que me humilha profundamente, é justamente a da graça irresistível, e faz com que a gente não possa olhar pro ímpio, olhar pro homem sem Deus de uma forma orgulhosa e melhor que todo mundo. Como às vezes tem essas representações teatrais da cristandade, né? Gente, esses ímpios, esse povo que não ama Jesus, esse povo descrente, eu não me misturo, não sei o que, blá blá blá. E muitas vezes a gente olha pra esse pessoal como se a gente fosse melhor, como se a gente tivesse feito uma escolha bacana, como se a gente fosse intelectualmente, ou eticamente, ou religiosamente, ou filosoficamente superior, quando na verdade o que aconteceu foi Deus quebrando a nossa vontade, e que a gente, por nós mesmos, estaremos no mesmo lugar que aqueles que às vezes a gente olha com tanto desprezo. No meu caso, eu trago uma aplicação para a pregação do evangelho, seja de púlpito, ou seja a pregação evangelística de rua, numa conversa com os amigos. Nós temos uma base da graça irresistível de que a obra do Espírito Santo é de Deus, é pela graça, e ela é que chama pecadores ao arrependimento. Nós temos aí a conexão com o chamado eficaz. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pregar, é ensinar, né? Seja de púlpito, ou seja também a amigos, em conversas pessoais. E às vezes nós pregamos, ou nós que evangelizamos, nos sentimos numa posição de muita pressão na hora do preparo do sermão, no estudo, no treinamento. Será que eu vou ser convincente? Será que minhas palavras vão fazer certo sentido? E até certo ponto isso é válido, mas a partir de outro ponto, isso passa a ser a obra de Deus. Então a gente não deve se colocar aí como o pregador que vai lá convencer os espíritos das pessoas, até porque esse é um fato que nós não conseguimos suportar, nós vamos acabar nos frustrando, isso acaba entristecendo o próprio pregador e o público. E eu me coloco aqui na posição de quem fala do evangelho para outras pessoas, como todo crente deve falar, para dizer que a doutrina do chamado irresistível, da graça irresistível, melhor dizendo, ela nos ajuda a sermos mais humildes na pregação, a confiarmos mais no Senhor, e nos tira esse fardo e essa pressão de tentar convencer, de tentar arrumar argumentos, de tentar ter uma oratória perfeita para convencer para a salvação. A gente deve buscar isso, é claro, a gente deve buscar melhorar o nosso conteúdo e a nossa forma de apresentação, mas deixar esse fardo para aquele que realmente pode chamar os pecadores através da graça, e daquele que faz efetivamente, sem erro, de forma totalmente eficaz, quando ele quer, aonde e por meio de quem ele quer. Então isso nos coloca na posição de pregadores humildes e pregadores que se sentem mais leves. A pressão já é tão grande que a gente tem que tirar essa e deixar essa com a graça de Deus somente. E o P da nossa tulipe é justamente perseverança dos santos. A doutrina que diz que é Deus quem nos mantém na fé. E eu acredito que é só dentro de uma perspectiva de perseverança dos santos que você consegue vencer de fato a tentativa de se justificar pelas obras. Pelo menos é assim que eu percebo na minha vida prática. De que perceber que eu já estou garantido na fé. Deus já disse que vai ficar comigo. Sabe, a esposa que garante que nunca vai se divorciar, não importa o que aconteça, e você tem nisso uma paz pra ser um marido melhor. Não encontrar nisso uma desculpa pra ser um marido ruim, porque sua mulher não vai lhe deixar, mas tentar ser um marido melhor ainda, porque caramba, você tem uma mulher que diz que não vai lhe deixar. Eu tenho um Deus que diz que nunca vai nos desamparar, um Deus que diz que estará sempre conosco, um Deus que diz que vai nos fazer permanecer sempre na fé. E o coração que ama esse Deus, ele não vai ver nisso uma desculpa pro pecado, mas ele vai ver nisso justamente essa certeza de que as nossas obras não vai fazer com que a gente fique na fé, nossas obras não vai fazer com que a gente permaneça no cristianismo, mas isso vai ser nada mais do que um reflexo da escolha e da perseverança daquilo que Deus já fez pela gente. Então as nossas boas obras, elas param de ser uma tentativa de se confirmar no cristianismo, que é de alguma forma um meio de se justificar pela fé, e passam a ser fruto de um relacionamento com Deus. E nisso, o nosso relacionamento com Ele se torna uma coisa muito melhor. Nossas obras se tornam algo unicamente relacional. Nossas obras se tornam uma tentativa de agradar aquele que você ama, e não mais uma tentativa virulenta de se agarrar com todas as forças a uma fé que Deus já fez com que você permanecesse nela. Eu acho que todo mundo concorda de que a maior demonstração de amor que existe é quando eu faço algo por amor e não por uma troca, e não por algo que vai ser me dado de volta, algo incondicional. Assim como foi a eleição, nós não estamos obedecendo ou permanecendo na fé para continuarmos salvos. Deus nos mantém seguros, e a demonstração do crente de amor a Deus é exatamente essa.
né, de amar ao Senhor, de se santificar ao Senhor, de buscar ao Senhor em oração, em meditação, nos cultos, na igreja, na sua vida devocional diária, sem essa barganha, sem essa troca, ou sem ser pelo medo de que muitos pregadores ou igrejas impõem aos seus fiéis de perca de salvação, de inferno, de queda, né, de desvio. E a gente acaba se pressionando, a gente acaba colocando de novo, né, aquela questão do fardo sobre as nossas vidas, que tende ao legalismo e a frustrar e matar a nossa fé com o passar do tempo. Então, nós somos humildes porque nós não mantemos a nossa salvação por nós mesmos. Nós estamos seguros, lógico, porque Deus não vai deixar que nenhum se perca, né, como o próprio Jesus Cristo disse. E estamos louvando a Deus por amor, não por medo, não por barganha, mas devotando as nossas vidas a Deus porque Ele nos escolheu pelo beneplácito da sua vontade e nós estamos respondendo a essa escolha da eleição em amor, com a segurança de que nós não vamos nos perder. E eu acho que disso tudo, desses 5 pontos, a gente tem essa compreensão da soberania de Deus sobre tudo, que é algo que sai muito do calvinismo, que é um dos backgrounds da soteriologia calvinista, que é essa compreensão de que Deus ele é soberano, que nada escapa da vontade dele, de que, como disse Spurgeon, cada grão de poeira faz seu trajeto no vento porque Deus assim determinou. E existe doutrina que gere mais paz no coração humano, que nos deixa mais tranquilos para lidar com os problemas, que faz com que a gente viva uma vida muito mais tranquila no nosso interior, de que ainda que não haja paz externa, a gente pode encontrar uma paz que é interna, que é interior, porque a gente entende que nada escapa à mão daquele que é nosso poderoso Deus. Como disse Lutero, a gente não sabe por quais caminhos Deus nos conduz, mas a gente pode confiar que o nosso guia é bom e que por isso a gente pode dormir em paz todas as noites, colocando a cabeça no travesseiro, sabendo que a gente tem um Deus soberano, não só sobre a salvação, mas sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Eu estou aqui substituindo o Felipe, o velho quebra-galho, mas não se preocupe que semana que vem ele volta. E você sabia? Você pode ser patrão deles, do Iago e do Felipe. Patrão, aquele que afeta a nossa vida prática. Com 1, 2, 3, 4, 5 dólares por mês, você pode nos ajudar a investir nesse ministério. Estamos pagando uma fortuna aqui pro Pedro, pra ele aceitar vir aqui. Mas obrigado você que permaneceu até aqui, divulga o vídeo, clica aqui pra se inscrever, dá joinha, você pode se cadastrar pra receber cada vídeo novo por e-mail aqui embaixo também. Tem esses bagulho todo do YouTube que você sabe o que é. E até a próxima segunda-feira com mais um 2 Dedos de Teologia e acessem o videodegraça.com. Olha só, sempre aqui às 10 horas da manhã. Valeu, negada. Valeu, pessoal!